Alô, galera, mais uma vez nós estamos aqui, tá? Para contar mais uma história dos músicos dos antigos, tá? Eu estou tendo aqui o privilégio de estar ao lado do nosso amigo Guilherme. Eu acredito que muita gente conhece o Guilherme como barbeiro. Trabalhou muitos anos cortando cabelo, né? Os antigos lembram, mas os novos não. E ele foi um dos bateristas da banda Os Camutares, né? Mas para isso a gente vai relembrar um pouco com o Guilherme, um pouco lá atrás, como antes de tu ser músico, antes de tu, existia outros conjuntos, né? Que tu estava me contando agora sobre que o Corinto comprou um equipamento, né? Equipamento. E qual foi o conjunto na época? O conjunto na época que o seu Corinto comprou esses instrumentos eram os componentes, né? Era Benedito Acá. Não, o nome da banda. O nome da banda era conjunto. Magnata. Eram os Magnatas Musicais. Magnatas musicais, os instrumentos comprados na época pelo Corinto. Pelo seu Corinto. Tá. E qual eram os músicos da época? O músico da época era o Benedito Acácio, que era o solista. O solista. O Claudionor. Claudionor. Marco Pelado era a guitarra base. Né? O professor Toni era o contrabaixo. Toni. Dornelas. E o Caçapa era o baterista. Era o baterista. Era o baterista. E o vocal? Era o Mário Nazaré. Ah, o Mário, irmão da Yolanda Pilão. Eu me lembro muito bem que o Mário cantava muito mesmo. Então foi esse o início dos Magnatas Musicais. Magnata musical, a gente está puxando um pouco antes de entrar no que ele está me contando que existia esse Magnata mesmo. E vamos passar para os Camutares. Antes dos Camutares existiu outras bandas, né? No caso que o Teobaldo participou, né? Que foi o The Help Boys. The Help Boys. Foi uma banda que os componentes eram quem do The Help Boys na época? The Help Boys era o Teobaldo. O Teobaldo já na guitarra, né? Com certeza. Na guitarra era. Naquele tempo ainda não tinha o órgão, teclado. né? Era o teclado, né? Verdade. Então, os ensaios na residência do Fabiano. O ensaio era no Fabiano. Aí o músico era ele, era o Teobaldo. O Lino. O Lino tocava o quê? Guitarra. Lino, guitarra, Teobaldo, guitarra também. Também era. Batera, quem era na época? Era Valdinei. Valdinei. O contrabaixo? O contrabaixo era o Jesus. O Jesus, é meu, Jesus Penafó. Penafó, Jesus Penafó. Então essa formação do The Help Boys. The Help Boys, depois o The Help Boys que você me contando, que muita gente já começou a trabalhar, né? Aí formaram uma outra equipe. Com outro nome. Com outro nome. Veio os Populares, né? Os Populares, né? Qual era? Lembra aí? Populares era o Teobaldo, era o Valdinei, era o Lucimar, filho do seu Abrão, foi em Lucimar. Lucimar. Memória boa, moço, hein? E quem mais? Dá para lembrar. Se não lembrar, sem problema nenhum. Lino, Lucimar. Não lembro. Essa banda era os Populares, né? Tu não entra nessa. Não. Depois dos Populares, trocaram de novo o nome. Uns músicos, na verdade, iam saindo os músicos e outros, e aí montava um outro conjunto, né? Com outro nome. Depois dos Populares veio quem? Olha, os Populares, depois foi desfeito, foi que o Teobaldo pegou, né? O Jesus, ficaram com uma parte do negócio dos instrumentos. Né? Tá. Dividiram lá. Aí foi que o Teobaldo deu a arrancada nos Camutares. Aí já foi com os Camutares. Foi. Tá. Quem era a primeira formação dos Camutares? Assim, se tu lembrar assim para falar. Na época era o Teobaldo. Teobaldo guitarra. O Jesus contrabaixo. O Filhinho. O Filhinho foi dessa da primeira formação logo. O Filhinho. Isso. Na guitarra base. Cantou na época.
cantor na Era o época. Teobaldo cantava também, ele cantava. Ele cantava. Mas ele tocava sempre e tinha cantava, outra, né? Era. Tinha outra. O baterista da época. Já era eu. Mas tu começou nos Camutais logo? Comecei no Camutais. Ah, tá. Eu quero saber no qual foi que tu começou a tocar. Como foi a tua história para te entrar na música, ser um baterista? Aqui é que Pois é, mas fala. Agora que tá gravando. O que eu estou te dizendo, que O menino te levou, tu ia olhar lá. para ir olhar. Qual era o conjunto que tu ia olhar? Era o Magnata. O Magnata, né? É. Já era o Magnata, porque o baterista era o Caçapa. Caçapa, né? Caçapa. Aí tu ia. Aí como foi para te tocar a primeira festa? Falhou alguém? Adoeceu alguém? Isso aí, Tu não lembra, né? Tá. Mas aí tu entrou nos Camutais com essa formação aí. Tocaram essa história que tu contou agora para mim, que vocês foram tocar uma festa com 15 músicos. 15 músicos. Como foi para... Vocês não estavam bem entrosados? Não estava entrosado bem. Foram tocar para o interior aí? Interior, pro Tiri, lá no Tiri. Mocaju. Município de Mocaju. Aí a gente foi lá com 15 músicas lá, aí cantava. Naquele tempo não tocava também essas fornadas assim, de 2 horas, não. Tocava umas 5 para. Tinha repitota, como é o bis, né? O bis, isso mesmo. Aí chegamos lá e disse, olha, o negócio vai ser o seguinte, a gente toca uma música, toca uma outra, aí o bar anuncia que o fulano de tal pediu a tal música. Aí repetia aquela música aqui. Estava ensaiando só. Que estava ensaiando. Uma música tocava umas 5 vezes. Era isso. E aí, quem saiu primeiro daquela equipe lá? Filhinho, você, o Teobaldo, Jesus, tinha mais um, com certeza tinha mais um, não dá de lembrar, né? Faz muitos anos, gente. Tinha o Zeca, irmão do Filhinho, que tocava o trompete. Zeca, irmão do Filhinho, já trocava o trompete na... O trompete, tocava o trompete. Era só ele de instrumento de sopro. Depois entrou o mestre Antônio Gomes. No instrumento de sopro. No instrumento de sopro, saxofone. Aí já começou a dar uma harmonia melhor. Coisa melhor. Mas tu conheceu muito interior por aí, né? Muita cidade, né? Tocaram onde mais ou menos? Tudo por aí, Tomé Açu. Olha, rapaz, tocamos em Tomé Açu, nós tocamos em Capanema, nós tocamos em Belém, naquela boate Twitch, e Limoeiro do Axuru, né? Tucuruí, Oeira do Pará, Bocachuba, Marabá, Marabá, fomos. Itupiranga, nós fomos por lá. Tudo por lá a gente voltou. Tu não lembra a data que tu começou a tocar, né? Não lembra, né? Mas tu era jovem, de quê? Era. Uns 20 anos, 15, 18? Por aí. 20 anos. Moleque novo. Estava começando a dançar também, né? Isso mesmo. E se eu te perguntar uma coisa, aí que foi trocando os músicos, né? Aí quem saiu primeiro? Jesus, que também parou, ou tu parou primeiro que Jesus? Isso aí fui eu que parei primeiro. Tu parou primeiro. Quem te substituiu dos Camutais lá? No Camutais? O Binica. Foi o Binica já? Tu já entregou a baqueta para o Binica, né? Binica, foi. Tá bacana. O Jesus saiu, entrou quem no contrabaixo? Na época? Filhinho continuou por um bom tempo lá, né? Quem entrou na coisa do Jesus foi o da Ré. O da Ré que entrou tocando contrabaixo. Contrabaixo, né? E quem passou para guitarra base na época? É difícil lembrar, né? Mas é uma história muito bonita, gente. Tá batendo papo com o Guilherme aqui. Não, mas sempre aquilo que a guitarra base era o Filhinho. Era o Filhinho, né? Sempre ele, que depois ele passou pro solo, não. Sempre continuou, ou ele fazia solo e base? Não, ele fazia base. Só a base, né? Quando chegou o teclado, tu já fazia parte ou não? Já, tu já tocava ainda quando entrou o teclado? Já. O pessoal do Moderno conta que eles compraram o equipamento dos Camutais. Mas eu digo que foi a primeira formação do Moderno ainda.
Eles vieram comprar o equipamento do Raimundinho com o Miguelzinho, já contaram a história aí que foi isso. E tu parou mais ou menos quantos anos? Tu não dava conta ou foi o cabelo mais que tu era barbeiro, tu tinha teu trabalho, né? Rapaz, eu vou te falar uma coisa, tem aquele momento já que o cara já se sente esgotado, tu sabe. Quer calma na vida, quer ficar sossegado já. Né? Tá. Mas eu saí do Camutá, não fui por confusão, por briga, onde eu falei, para mim chegou. Me chegou. Quantos anos mais ou menos? E eu. Mais 20, 30 anos, 20 anos. Não, 30 não pegou. 20 anos. 20 anos pegou. 20 anos é muito tocar. Gente. Aí eu peguei e falei para ele, não, Guilherme, é o seguinte, toca o carnaval comigo. Eu toco até o carnaval, aí eu vou dar uma parada para me dar uma arrumada no conjunto. Tá? Uma pintada. Uma pintada e tudo mais e tal. É o tempo que ele arruma outro. Arruma outro. Aí foi bom que apareceu Binica aí. Aí, mas foram muitos músicos que passaram na época. A muito Margarete, o irmão do Elias Muquibel, tu ainda tocou, foi na tua época ainda, né? Foi na minha época. Quem mais passou por lá? A Selma, né? A Selma do Capeú. A Selma passou lá. A Selma. Tu era da época do Chuveirinho, não? Qual era o Chuveirinho? Era um guitarrista que tinha. Chuveirinho ou seu Justinho? Não, Chuveirinho, não sei, é de uma casa, não sei de onde. E quando o Tadeu entrou lá, tu ainda estava ou não? Não estava, né? Não estava, mas já são mais novos, né? Mas lá nos Camutais passaram muitos. O Tadeu, no tempo que ainda estava na coisa, ele tocava no De Castro. Era. Ele saiu do DOC e veio para o De Castro. Ele que marca esse pessoal ainda. Pois é, Guilherme, quero te agradecer aí a tua paciência, estar conversando, contando a tua história, quiser contar mais alguma coisa, que é os músicos de antigamente, né, cara? Eu acredito que existem poucos, né? Muitos já se foram. O Dornelas ainda está indo. Olha, ele mora em Belém. Mora em Belém, né? Mora em Belém. Ele foi o Lino foi um dos músicos dos conjuntos lá. Foi. Do Help Boy. Help Boy, né? Pois é. E tinha o irmão dele também que tocava. O Palequinho? Não. Tinha o Palequinho e tinha o Zé Augusto, que era marido da professora Lelé. O Zé Augusto, é mesmo. Ele era músico também, ele participou das bandas também, com certeza. Participou. Ele era um dos músicos também, Zé Augusto. Pois é, então, quero te agradecer, pessoal, um pouco da história do nosso amigo Guilherme aí. Quantos anos tem, Guilherme? Eu tenho 76. 76, Eu bati um papo com o Engole Cobra, ele tem 79. O Massimino tem 72. Marcelinho cantou. Cantou o Seu Alírio, que também faz parte do grupo. Foi um baterista da banda Geniais lá em Tumiaçu. Está com 70. E assim vai. Eu conheci essa banda em Tumiaçu. Geniais, pois é. Ele está no grupo, é um amigo nosso aí, que a gente quer mandar um abraço para ele. Olha, quem conheceu os Geniais aqui, seu Alírio? Ele era de Tumiaçu, eles só não tocaram aqui em Cametá, mas tocaram na região toda. Então, muito obrigado, Guilherme. Deus te abençoe e dê muita saúde. Pessoal, tá bom? Por aqui o cara ainda está vivo ainda, tá grande baterista aí dos Camutás por aqui. Rapaz. Até o próximo papo aí, gente. Pode ser um músico que você conheça. Tchau, tchau.